Já dissemos que o governador Cláudio Castro está em Brasília. Te trago mais notícias. O presidente Lula, juntamente com os ministros Flávio Dino, José Múcio Monteiro e Rui Costa, se reúnem hoje para discutir a atuação das Forças Armadas diante dos ataques que estão acontecendo, então, no Rio de Janeiro. A Basília Rodrigues tem a apuração dessa história para a gente. Basília, a gente estava conversando ainda há pouco que não interessa para ninguém. Essa questão da intervenção está descartada, tanto para o governo federal quanto para o governo estadual. E aí, te instiguei a trazer mais apurações sobre isso, Basília. É isso. Quais as repercussões de uma possível intervenção federal? Primeiro que isso não está na pauta do governo federal, mas há muita pressão de parlamentares da bancada do Rio de Janeiro aqui no Congresso Nacional, políticos que são exponentes aí da política no próprio Rio de Janeiro, estão pedindo como salvação do Rio uma intervenção federal, mas isso tem efeitos colaterais, como a paralisação da pauta no Congresso Nacional, a impossibilidade de votações de propostas importantes, como emendas à Constituição, como está prevista a reforma tributária. Isso deixaria de acontecer na avaliação de integrantes do governo, na avaliação de consultores legislativos do Congresso Nacional, se uma intervenção federal no Rio de Janeiro fosse decretada. Por isso e por outros motivos também, não está na pauta. O governo federal quer deixar o capítulo intervenção federal para o passado, algo que o Rio de Janeiro escreveu em 2018, ainda no governo de Michel Temer, uma operação que terminou com resultados pífios, considerada uma missão fracassada, que teve no comando o general Braga Neto, que foi ministro depois do governo Jair Bolsonaro, também candidato à vice-presidência da República nas últimas eleições. Então, esta marca de intervenção federal, que ficou muito associada com outros governos e também a forte presença dos militares, não é algo que este governo quer carregar para si. Entre as implicações, poderia causar confusões legislativas, atrapalhando a tramitação de propostas importantes, como a própria PEC, a PEC exemplo da reforma tributária. E tem mais também, mostrar que o governo, por meio das tropas da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, teria perdido o controle e aí necessitado a ação das Forças Armadas. E quando a gente fala dos militares, os militares são utilizados em ações de guerra, são ações mais estratégicas, macro, e é aí que o governo quer concentrar as Forças Armadas. A reunião hoje, que vai ter às 14h no Palácio do Planalto, com a presença de ministros que estão diretamente associados a este caso, o ministro da Defesa, da Justiça e o ministro da Casa Civil, é para delimitar o nível de participação de cada uma das forças. No caso do Exército, integrantes do Ministério da Defesa dizem que o grupamento já está muito amarrotado de trabalhos com outras operações, como no norte do país, no território indígena dos Yanomami, e também cuidando do resgate de brasileiros em meio à chuva e outros desastres naturais. O que já está delimitado: Marinha vai cuidar da Baía de Guanabara, a Aeronáutica vai reforçar a vigilância, as ações de segurança nos aeroportos. Isso é o que dizem fontes do governo e hoje eles devem informar oficialmente o tamanho disso. Contar, né, Basília, do ponto de vista político, não interessa, isso é só uma observação, não interessa ao governo federal pegar um problema do tamanho que a gente tem ali, o problema do Rio de Janeiro, uma bomba relógio, um câncer em metástase, a gente pode dizer isso. E do ponto de vista do governo do estado, o governador, se jogar a toalha para ele, politicamente é bastante ruim também, né? Então, não interessa a nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, não interessa sair como o responsável pelo que der errado, mas também não ficar como alguém que está se eximindo da culpa ou das responsabilidades, né, no alto aqui de Brasília, porque o Rio de Janeiro é cartão de visitas do Brasil. Então, tem muito estrangeiro que até acha que o Rio é a capital do Brasil e não nós que estamos aqui, Brasília é a capital federal. Então, é o cartão de visitas do Brasil. O Rio de Janeiro, pela importância eleitoral também, concentra ali uma imensidão social
que mostra a cara do brasileiro. Então, o que der errado lá pode ser tido como exemplo de um governo federal que não está atuando no combate do crime organizado também em outras unidades da federação, independentemente de qual partido político seja o governador. Muito obrigada, Basília.